Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te contar 5 coisas que você precisa saber sobre o recrutamento 4.0. Olá, meu nome é Gabriel Santa Rosa e antes da gente começar o vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre recrutamento 4.0 é que não dá para fazer recrutamento 4.0 com RH 1.0. O que isso significa? Recrutamento 4.0, um recrutamento digital, ele vai exigir da organização uma mentalidade digital. Quando eu falo mentalidade, ou seja, as pessoas, a organização do ponto de vista cultural está preparada para atuar de forma digital. É uma organização, é uma empresa que já tem esse mindset, está no mindset de transição ainda, daqueles processos mais manuais, ou de um chamado mindset fixo para o mindset ágil, para o mindset digital. Então esse é o primeiro ponto. Outra questão importante, óbvio que não dá para fazer esse tipo de gestão de recrutamento se a gente não tiver tecnologia, se a gente não tiver ferramenta. E novamente, a questão mais fácil aqui é tecnologia, é ferramenta. O grande desafio normalmente está nas pessoas, então a gente precisa preparar, capacitar as pessoas para que elas possam utilizar a ferramenta da melhor forma possível. Tenho acompanhado ao longo dos últimos anos a implantação de vários ATS nas empresas e boa parte das dificuldades não está em operar ali no dia a dia o ATS, mas em tirar dele, criar de fato uma estratégia, em criar uma execução que propicie a organização operar com a máxima produtividade, com o máximo que aquela ferramenta pode ofertar. Então esse é o primeiro ponto. A gente não consegue fazer recrutamento 4.0 com ferramentas não tecnológicas, com pessoas com mindset fixo ou sem um mínimo de fluência digital. O segundo ponto importante para o recrutamento 4.0 é marca empregadora. É preciso comunicar a marca empregadora de forma assertiva. Não dá para você simplesmente divulgar só fotos, só vídeos, depoimentos legais. Marca empregadora é muito mais do que simplesmente aquilo que está na tua página de carreira, embora, sem dúvida nenhuma, a página de carreira tem uma contribuição bastante importante na marca. Quando a gente fala de marca empregadora, então o que precisa ficar claro para as pessoas é quais são os atributos, quais são os valores que as pessoas precisam perceber sobre a sua organização para que elas se sintam conectadas, interessadas e futuramente engajadas em participar do teu processo seletivo. A marca empregadora tem grande potencial para atrair ou afastar as pessoas. Por isso, cuide de todos os pontos de contato do candidato ou da candidata com a tua organização. O terceiro ponto é sobre a jornada do candidato. Cuide para que o candidato ou a candidata tenha uma experiência incrível durante todo o processo seletivo. Criar uma experiência incrível para o candidato envolve vários fatores. Dentre eles, utilize ferramentas, testes e fases no processo seletivo que realmente façam sentido para aquela posição. Se uma determinada posição, por exemplo, não precisa do idioma inglês como avaliação, não coloque esse tipo de teste durante o processo seletivo. Além de frustrar aquelas pessoas que por acaso passarem na tua avaliação e não vão utilizar no seu dia a dia profissional, você perde bons candidatos que não tem o idioma como uma qualificação e, do ponto de vista do trabalho, aquilo é desnecessário. Não faça filtros no teu processo seletivo que não sejam fundamentais para a atividade profissional. Outro ponto importante para a experiência do candidato é o feedback. Esse é unânime, é crítica da maioria dos candidatos que participam de processos seletivos. A falta de feedback pode provocar grande dano à tua marca empregadora. Portanto, cuide para que todos aqueles que se inscreveram num processo seletivo tenham uma devolutiva adequada. Isso significa que aquelas pessoas que já tiveram contato com um recrutador ou recrutadora, ou seja, que falaram ao telefone ou fizeram uma entrevista por vídeo ou presencial, tenham contato, tenham um retorno dessa avaliação, na mesma forma como ela foi feita. Se você falou com vídeo,
busque fazer uma devolutiva por vídeo ou pelo menos um feedback através do telefone. Se o candidato saiu ainda na fase de teste, em que ele não teve contato com o humano, foi só através das máquinas ali, do software, pode fazer o contato por e-mail ou por uma rede social, se você tiver algum nível de integração do teu ATS com a rede social do candidato. O importante é garantir que cada pessoa que teve contato com o teu processo seletivo receba um feedback. E se você puder fazer com que esse feedback seja de alguma forma personalizado, melhor ainda. É mais do que aquele agradecimento geral, seu currículo ficará no nosso banco de dados. Ofereça algo que as pessoas podem levar para a sua vida profissional, que elas podem agregar do ponto de vista do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Isso é o que a gente chama no recrutamento de Education Recruitment. Oferecer a oportunidade durante o recrutamento que o candidato ou a candidata aprenda algo para a vida pessoal e profissional dele. Isso gera muito valor para a marca empregadora e normalmente tem uma avaliação bastante positiva por quem participa desse tipo de processo seletivo. Outro ponto importante é alinhar sempre as expectativas. Avisa o candidato ou a candidata qual é o prazo do teu retorno, quais são as próximas fases e cumpra com aquilo que você combinar com as pessoas. Por fim, a minha sugestão é que você utilize o NPS para acelerar o desenvolvimento da jornada. Meça ponto a ponto de contato, em cada momento da jornada da experiência do candidato no processo seletivo, qual é a avaliação dele durante aquela fase para que você incremente e melhore cada momento o teu processo. Quarto ponto importante é sobre tecnologia e dados. Sobre dados, uma primeira dica valiosa é: utilize métricas em todas as fases do processo seletivo. Mensure no teu funil quais são os níveis de conversão, quais são as taxas de conversão que você tem de uma fase para outra. Se de repente eu tenho muito candidato desistindo, ou seja, não aplicando, ele está numa fase, por exemplo, ele passa de uma primeira etapa de seleção e na segunda etapa, que é uma prova, por exemplo, uma avaliação de raciocínio lógico, eu tenho um nível de desistência muito alto, ou seja, candidatos nem aplicam, eles nem fazem o teste. Será que aquela fase é realmente necessária? Será que ela não poderia vir depois? Será que não poderia tirar? Será que, do ponto de vista do processo seletivo, ela realmente contribui para o que eu preciso? Atualmente, existem diversas tecnologias disponíveis para nos ajudar no processo de recrutamento e seleção. Chatbot, realidade virtual e aumentada, inteligência artificial, entrevista por vídeo, tudo isso são ferramentas disponíveis para nos auxiliar no processo de recrutamento. Agora, o mais importante é garantir a experiência do candidato durante essa jornada. Portanto, a tecnologia ela é meio, ela é acessório, ela nos ajuda a incrementar essa experiência, mas não é utilizar por si só a tecnologia, mas é o que de fato ela agrega dentro do processo. Outro ponto importante que a gente vê com relação à tecnologia é que a maioria das plataformas, a maioria dos processos já tem atuado com o que a gente chama de mobile first. Então, primeiramente, a gente pensa no processo seletivo sendo executado de forma prioritariamente através de um dispositivo móvel como um celular. A maioria do tráfego na internet hoje ocorre através de dispositivos móveis, sejam eles tablets ou aparelhos celulares. Portanto, cuide para que essa experiência seja realmente uma experiência incrível. Hoje, com várias integrações, a gente consegue fazer muitas vezes um candidato aplicar para uma determinada vaga em menos de 3 minutos. No mundo como a gente vive hoje, acelerado, digital, a gente não precisa fazer o processo seletivo ser chato, demorado e lento. E por fim, o quinto ponto. It's all about people. Como disse o Simon Sinek, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Por isso, entenda profundamente as necessidades, desejos e expectativas de todas as pessoas envolvidas no processo seletivo. Sejam eles candidatos, candidatas, os líderes da área de recrutamento,
demais stakeholders da organização e os próprios recrutadores e recrutadoras. Se você curtiu e achou útil esse conteúdo, compartilha nos grupos de RH e com o pessoal da empresa. Até o próximo.